Oi pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso assunto de cinemática. A cinemática, ela estuda os movimentos sem dizer as suas causas. Ou seja, a cinemática faz parte do nosso estudo do primeiro ano, que é a parte de mecânica. A mecânica vai estudar os movimentos e ela é dividida entre cinemática e dinâmica. Nós estamos estudando a primeira parte da mecânica, que é a cinemática, que estuda os movimentos sem explicar as causas do movimento. Por exemplo, velocidade, deslocamento, aceleração. Então são coisas que vocês já viram no começo aqui do nosso estudo, que é dizer que o corpo está em movimento ou em repouso, e também sobre velocidade média, que foi a nossa aula passada, tá bom? Então nós vamos continuar com a parte de cinemática e agora nós vamos estudar especificamente um tipo de movimento. Na mecânica, pessoal, nós vamos estudar vários tipos de movimentos. Então esse aqui é o modelo mais simples de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. Bem, você poderia estar perguntando, sim, mas e para que ele serve e onde é que eu posso encontrar esse tipo de movimento? Bem, pessoal, o movimento retilíneo uniforme é um movimento que está presente na nossa natureza em diversas aplicações. Por exemplo, quando você for tratar sobre velocidade do som, o som no ar ele vai ter uma velocidade constante de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, ele é característico de um movimento retilíneo uniforme. Mas também nós temos diversos tipos de outros tipos de movimento. Mas vamos ver aqui com calma. Então, vamos primeiro entender a definição de movimento uniforme. Cuidado, porque no slide passado eu estava comentando sobre o movimento retilíneo uniforme. Aqui nós vamos falar a definição de movimento uniforme. Bem, nós já estudamos nas aulas passadas que a ideia de movimento ela é uma ideia contrária à ideia de repouso, ou seja, para um corpo estar em movimento, a velocidade dela tem que ser diferente de zero. Então isso aqui foi a primeira coisa que nós descobrimos nas aulas passadas. A respeito aqui do uniforme, vem da ideia de mesma forma, mas vou até colocar em aspas aqui, mesma forma. O que significa mesma forma? Mesma forma de quê? A mesma forma aqui é da velocidade, ou seja, a velocidade do movimento tem que ser constante. Então, pegando já o conceito, nós temos que movimento uniforme é aquele em que a velocidade escalar instantânea, ou seja, a velocidade daquele exato momento, é uma constante, ou seja, ele não vai mudar em relação ao tempo. E diferente de zero, tá? De ser movimento, a velocidade tem que ser diferente de zero. De modo que o móvel vai sofrer iguais variações do espaço em iguais, tá faltando aqui, em iguais variação do tempo. Vou colocar aqui então. A figura acabou cobrindo aqui. Iguais variações do tempo. Ou seja, ele tem que percorrer espaços iguais em variações de tempos também iguais. Então, se você pegar variação do espaço por variação de tempo, nós temos a definição de velocidade média, né? Que é a variação do espaço por variação do tempo. Se você não lembra desses conceitos, é importante que você veja as aulas anteriores, tá bom? Você precisa ter bem claro esses conceitos aqui, viu? Vale a pena dar estudado. Então, nós temos dois tipos aqui de movimento uniforme. Só que se você observar na figura aqui do satélite ao redor da Terra, ele está fazendo uma trajetória diferente dessa aqui. É porque a trajetória dessa aqui é circular, enquanto essa trajetória aqui é uma reta, ou seja, retilínea. Então nós temos aqui movimento circular uniforme e nós temos aqui movimento retilíneo uniforme. Ou seja, todos os dois são movimentos uniformes. Por quê? Porque as velocidades delas são iguais, tá bom? No intervalo de tempo. Ou seja, se você pegar essa distância aqui, tem que ser exatamente igual, essa variação do espaço aqui, 1, tem que ser exatamente igual à variação do espaço 2, exatamente igual à variação do espaço 3. E o tempo também tem que ser igual. Ou seja, aqui 1 segundo, aqui mais 1 segundo, aqui mais 1 segundo. Não precisa ser a cada segundo, poderia ser a 10 segundos, a 20 segundos, a 1000 anos.
É importante que as variações de tempos entre cada intervalo sejam iguais. Então, pessoal, é interessante a gente definir algumas propriedades desse tipo de movimento. Então, nós vamos falar sobre o gráfico de velocidade escalar instantânea em função do tempo. Na física, nós utilizamos muito a questão de gráficos, porque facilita a nossa compreensão, facilita a análise do movimento. Então, primeiro de tudo, você pode classificar. Existem vários tipos de classificações, mas quando nós tratarmos de movimento uniforme, nós definimos como movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? A velocidade positiva. E aqui é o movimento retrógrado. E o que seria o movimento retrógrado progressivo? O que significa uma velocidade negativa? Então, pessoal, aqui muito cuidado e muita atenção. Primeiro de tudo, a característica do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade permaneça constante. Ou seja, se você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, o gráfico da velocidade tem que ser uma reta. Por quê? Porque ela não pode nem aumentar e nem diminuir. Por que ela não pode nem aumentar e nem diminuir? Porque a velocidade dela tem que ser constante. Ou seja, ela não pode se alterar em relação ao tempo. Então, se você pegar aqui, ó, nós vamos ter a mesma velocidade em qualquer tempo. Então, é a característica do movimento retilíneo uniforme. Então, aqui no progressivo, que é a velocidade positiva, e aqui no negativo, no retrógrado, que a velocidade aqui é negativa, que ela está abaixo aqui do eixo zero. Acontece o seguinte, pessoal. O que significa uma velocidade positiva e uma velocidade negativa? Então, muito cuidado nessa parte. Muita gente acha que velocidade positiva está aumentando a velocidade negativa está diminuindo a velocidade. E não é. O sinal positivo e negativo significa apenas uma orientação do movimento. Então, de modo, se você colocar aqui uma reta, e se você colocar aqui 0, 2 quilômetros, 4 quilômetros, você pode observar que ela está crescendo para a parte direita aqui. Vou colocar até outra canetazinha aqui. Então, se o móvel A, vou representar por uma bolinha, tá bom? Andar para a direita, ela está no mesmo sentido aqui da reta do deslocamento. Então, nós dizemos que a velocidade é positiva, ou seja, que é o movimento retrógrado. Já se você botar o móvel B indo numa direção contrária, nós estamos vendo aqui que ela está no sentido contrário, então a velocidade é negativa. Não significa dizer que ela está diminuindo a velocidade, ela está andando em sentido contrário ao deslocamento, ao sentido do deslocamento. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, aqui no exemplo A, olha só, o carro está indo aqui para o rumo da direita e a seta do deslocamento também para a direita, é um movimento progressivo. Aqui a seta está indo para a direita, só que o carro está no sentido contrário. Então, no sentido contrário, você coloca o sinal negativo. Então, na física aqui, da cinemática, toda vez que você vê o sinal negativo, significa dizer o contrário. Então, o contrário do movimento. Então, é importante lembrar, no repouso, a velocidade escalar é 0. Então, se o corpo está em repouso, a velocidade é 0. Repouso, a velocidade é 0. Nesse caso, a representação gráfica vai ser assim, ó. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos agora falar da função horária do espaço. Pessoal, na física, a gente utiliza muito equações para representar a natureza, de como a natureza funciona. Então, a gente vai utilizar da matemática para representar. Então, quando a gente falar de função horária do espaço, o que é uma função? É uma equação que ela vai relacionar duas ou mais variáveis. No caso aqui, nós estamos falando da função horária, então ele está relacionando o tempo com espaço. Então, você tem uma relação aqui de espaço e tempo. Tá bom? Então, nós vamos escrever uma equação. A função nada mais é do que uma equação matemática que vai relacionar espaço e tempo. O nome disso, função horária do espaço. Tá bom?
Então, como é que nós vamos definir essa equação? A gente vai pegar de uma outra equação. Então, você imagina aqui essa reta, nós temos o eixo, o ponto zero aqui, o espaço inicial, esse zero aqui, vamos colocar aqui espaço inicial. O que é o espaço inicial? É onde parte o movimento. Partiu daqui. Professor, como é que você sabe que ele não partiu do eixo, no eixo zero aqui, no ponto zero? Porque o tempo aqui é zero. Toda vez que o tempo for zero, significa começo, tá bom? Então ele começou no espaço zero aqui. E aqui ele tem um espaço final aqui. Então aqui é o inicial. Esse zero aqui é o inicial. Deixa eu apagar duas vezes, né? Esse zero aqui é o inicial. Esse S aqui vai ser o espaço final. Bom? E aqui é T final, T inicial. E aqui é a velocidade que não precisa colocar médio, porque a velocidade vai ser constante todo o movimento. Então você pega aqui a equação, ΔS por ΔT. O que é o delta? Nós já vimos que o ΔS é o S final menos S inicial. Então você coloca aqui, S final menos S inicial. E a variação de tempo é T final menos T inicial. Esse T0 aqui, por definição, ele vai ser zero, que é o começo aqui. Então você tira ele, T menos zero dá T. Então você faz o produto do meio igual ao produto dos extremos. Nós vamos ter o quê? Velocidade vezes T é igual a S menos S0. Vamos passar esse S0 para o outro lado. Ele está negativo, ele vai passar positivo. Quando ele não tem aqui nenhum sinal é porque ele está positivo. Então nós temos a função horária do espaço. A função horária do espaço do movimento retilíneo uniforme, né? Então ele vai dizer que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Observe que aqui nós temos sempre constantes. O que são constantes? São coisas que não vão mudar em relação ao tempo. Então, se você tem aqui o espaço inicial e a velocidade, não variam em relação ao tempo. Ou seja, vai ser uma função que trabalha espaço com tempo, tá bom? Então, um exemplo aqui é como se você encontrasse assim, ó, uma função como essa, 4 mais 8t. Então, isso aqui é uma função horária do espaço. A característica da função horária do espaço vai ser sempre assim. E você pode observar que ela é uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau é sempre uma reta. Ela é uma função que a gente chama na matemática de função afim. Vai ficar mais claro quando vocês responderem as questões, tá bom? Vou passar para frente. Então a gente pode fazer uma análise gráfica da equação. A equação do espaço vai dar sempre uma coisa assim, né? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então aqui nós temos o movimento progressivo, ó, velocidade positiva. Como é que eu sei que é o movimento progressivo? Porque é a inclinação da reta. Cuidado, que antes nós estávamos falando de gráfico de velocidade. Aqui é gráfico de espaço por tempo. Aqui também a velocidade é positiva e aqui também a velocidade é positiva. Professor, e aqui embaixo é velocidade positiva? É, porque o que vai importar é a inclinação da reta. Se a inclinação da reta estiver para cima, o movimento é progressivo, tá bom? Esse aqui é onde começa o espaço, aqui é o eixo do espaço. Então, onde começa o espaço é o espaço inicial. Aqui ele vai começar do zero e aqui ele vai começar de um ponto negativo, tá bom? Bem, pessoal, aqui nós temos o movimento retilíneo uniforme, agora o movimento retrógrado. Ou seja, a velocidade é negativa. Observe que o gráfico está inclinado para baixo. Então, o gráfico agora está inclinado aqui para baixo, tá bom? Então, aqui do mesmo jeito, você encontra aqui, ela vai obedecer a função matemática. Só que aqui, essa velocidade aqui, a gente vai colocar como negativo. Deixa eu apagar aqui. Menos V vezes T, tá bom? Outra característica interessante, pessoal, do gráfico, agora aqui, cuidado, nós estamos falando de um gráfico de velocidade por tempo, é que você pode utilizar a área do gráfico de velocidade por tempo para descobrir o deslocamento. Ou seja, né, o ΔS, ele vai corresponder em módulo, ou seja, ele não vai dizer se é positivo ou negativo, né?
porque não existe área, inclusive, negativa, né? A área do deslocamento do corpo. Por que que a área do gráfico de velocidade por tempo vai corresponder ao deslocamento? Bem, se você, pessoal, pegar aqui, essa área é uma área do retângulo, né? Então é base vezes altura. Quem é a base? A base é a variação do tempo. E quem é a altura? É a velocidade aqui, que ela é constante. Se você pegar v vezes ΔT, nós temos a função matemática do espaço. Velocidade vezes tempo. Então, o deslocamento aqui, ele vai corresponder à área desse gráfico de velocidade vezes tempo, tá bom? Cuidado com isso. Cuidado qual é o gráfico. É o gráfico de velocidade por tempo. Então, pessoal, chegou a hora da gente praticar aqui uma questãozinha. Vou fazer aqui uma questãozinha para a gente poder entender bem esse assunto, tá bom? Já colocando análise de gráfico. Então, vamos lá. No gráfico abaixo estão registradas as posições de dois corpos. Tem um corpo A e tem um corpo B. Ele se move com velocidade constante. Observe que essa informação é importante. Por quê? Porque no futuro nós vamos trabalhar com movimentos em que a velocidade não são constantes. Então, para você diferenciar se é ou não é um movimento retilíneo uniforme, você tem que ver se a velocidade é constante. É preciso que a velocidade esteja constante. A questão está dizendo isso. Se a velocidade é constante, é movimento retilíneo uniforme. Tá bom? E aí ele coloca o seguinte, ó. O modo da velocidade A é 8. Então, ele está te dando o modo da velocidade A. Vou colocar aqui. Velocidade do A é 8. Determine a velocidade do corpo B. Letra A, né? Determine a velocidade no corpo B. E classifique como progressivo ou retrógrado no corpo B. Bem, pessoal, aqui de cara, o B, ele vai ter um movimento progressivo. Por quê, professor? Porque nós estamos vendo aqui a inclinação da reta para cima. Então, a velocidade é positiva. Velocidade positiva, então o movimento é progressivo. Outra coisa, pessoal, aqui ele está falando de módulo, ou seja, não está considerando o sinal. Até porque se você vê a inclinação do A, é uma inclinação para baixo, então ela tem que ser negativa. Deixa eu apagar aqui, fica melhor. Menos 8 metros por segundo, tá bom? Porque aqui está em módulo. Então ele quer saber aqui a velocidade no ponto B. Bem, pessoal, para se determinar uma reta, porque todo gráfico de movimento retilíneo uniforme vai ser uma reta. Para você determinar a equação da reta, você precisa ter no mínimo 2 pontos. 2 pontos você define uma reta na matemática, né? Então nós temos esse ponto e nós temos esse ponto aqui no A. E no B nós temos esse ponto e nós temos esse ponto aqui, que nós não sabemos aqui até o momento, né? Mas nós podemos descobrir que ponto é esse. Por quê? Porque nós sabemos aqui algumas informações interessantes do A. Nós sabemos a taxa de inclinação. Que taxa de inclinação é essa? É a velocidade. Então, quanto maior for a inclinação da reta, maior a velocidade. Então, a taxa de inclinação da reta corresponde à velocidade aí do movimento retilíneo uniforme. Então, nós vamos lá. Então, vamos falar aqui do corpo A, tá bom? Vamos falar aqui do corpo A. Do corpo A, pessoal, o que nós sabemos do corpo A? Nós sabemos a velocidade do A. Nós sabemos que a velocidade do A é menos 8 metros por segundo. Nós também sabemos, pessoal, o espaço inicial do corpo A, vamos chamar S0A, que é onde ele começa o movimento no eixo do espaço. O eixo do espaço é esse aqui na vertical. Corresponde aqui a 40 metros. Metros por quê? Tá aqui, ó, metros. A unidade dele. Então, pessoal, nós sabemos aqui esse tempo aqui. Não vamos fazer a equação horária. Vamos fazer a equação horária. Lembra o que é a equação horária? S final é igual a S inicial mais velocidade vezes o tempo. Bem, vamos escrever a equação horária. Então, a função horária do movimento do corpo A, vamos chamar aqui SA, vai ser o S0 do A. Quem é o S0 do A? É 40. Tá aqui, ó, 40. Menos, porque menos nós temos a inclinação aqui da reta, né? Menos 8t.
Essa equação, pessoal, ela vai dizer a cada instante aonde o móvel pode se estar, ou pode dizer a posição dele em determinado tempo, que é o que eu quero descobrir aqui, pessoal. Ó. No tempo 2, aqui o 2 está no eixo do tempo. Eu quero saber quem é esse espaço bem aqui, ó. Vou chamar de x, tá bom? Para a gente não confundir aqui. Eu quero descobrir que ponto é esse x. Ou seja, eu quero saber que ponto é esse aqui quando o tempo for 2. Então, vou colocar aqui, ó, SA igual a 40 menos 8. O tempo aqui eu vou colocar 2. Então, como é que eu faço? Eu pego 40 menos 8? Não, na matemática nós temos as regras de álgebra. As regras de álgebra diz que eu tenho que primeiro multiplicar para depois realizar as outras operações de soma e subtração, tá bom? Tem hierarquia. Primeiro vem a exponenciação e radiciação, depois as multiplicações, divisões e por último soma e subtração. Então eu tenho que pegar primeiro 2 vezes 8. Então, 2 vezes 8 é 16. Então eu vou pegar aqui 40 menos 16. Então nós vamos pegar aqui, vai ficar 24 metros. Então eu sei que esse ponto X é exatamente 24 metros, tá bom? 24 metros. Então, sabendo disso, eu vou utilizar para o B, porque eu precisava de 2 pontos aqui para achar o B, né? Você lembra aqui que eu precisava de 2 pontos? Então, eu vou colocar aqui corpo B. Vamos lá para o corpo B. Aqui a gente pode responder, pessoal, o A e o B ao mesmo tempo aqui, né? Vamos responder aqui a letra A e a letra B ao mesmo tempo. Ele quer saber a velocidade. O que é velocidade, pessoal? Velocidade média, ΔS por ΔT. Então, vou pegar a variação do B aqui. Do B, ó, a variação do espaço do B, ele foi daqui para cá, ó. Esses 2 pontos. De 0 até X. Quem é X? 24. Ou seja, a variação foi de 24. Basta pegar 24 menos 0. Vou até botar aqui para ficar mais didático, tá bom? E a variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então, é 2 menos 0. Então, 24 dividido por 2, né? Nós temos de 12 metros por segundo. Ok. Então, nós sabemos agora a velocidade. Sabendo a velocidade, isso aqui é a letra A, né? Vou colocar a letra A, porque senão você vai confundir com o corpo B, tá bom? Então, vamos colocar aqui 12 metros por segundo. Determine a função horária do espaço. A função horária do espaço do corpo B é espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Ou seja, você sempre tem que substituir espaço inicial e velocidade. Quem é o espaço inicial? O espaço inicial vai ser onde começa o movimento, que vai ser no 0. Mais, porque a reta está crescente, a velocidade 12t. Está aqui, ó. Então, nós temos SB igual a 12t. Não preciso colocar 0, né? Determine a distância entre os corpos aos 3 segundos. Eu vou apagar bem aqui esse lado aqui, tá bom? Aí você para, volta o vídeo, copia se você achar necessário. Ah, esqueci de dizer. Essa questão aqui está no livro didático de vocês, tá bom? Você procure lá no capítulo de movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá para a letra C. Então, para saber a distância, quando o tempo for 3 segundos, eu tenho que pegar cada um. Eu tenho a função horária do A. A função horária do A é 40 menos 8t. Quem é o t que eu quero? Ah, o t é de 3 segundos. Então, 40 menos 8 vezes 3. Então, nós temos 40. 3 vezes 8 é 24. Então, aqui vai dar 26 metros. O A. Agora nós vamos para o B. Vou colocar aqui. O B, nós temos 12t. Então, vamos colocar aqui 12 vezes o t. Quem é o t? É 3. Então, 12 vezes 3, que vai dar 36. 36 metros. Ele quer saber a distância entre os dois. A distância entre os dois, você pega o ΔS. Você pega 36 menos 26. Então, seja de 10 metros. Então, a resposta aqui é 10 metros.
Então, pessoal, por hoje é só para você fazer uma introdução, dê uma estudada, tá bom? E na próxima aula nós vamos trabalhar principalmente questões relacionadas aí com essa temática. Então, aprofunda, capta os conceitos básicos, responda as atividades e tire as dúvidas, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.